Vamos lá, seção 1.7, ângulo de dois vetores. Imagine que você tem dois vetores aqui, U, V, só que nós queremos posicionar esses vetores a partir de uma mesma origem, tá bom? Então imagine que o vetor U seja dado por OA e o vetor V, nós vamos impor a ele que também comece a partir de O. Vamos chamar OB, por exemplo, tá bom? Então, posicionando eles corretamente, eles ficariam assim, ó. Vetor U, OA, vetor B, V, desculpa, de O até B, tá bom? Ponto O, B. Por que eles precisam estar a partir da mesma origem? É porque somente estando a partir da mesma origem que dois vetores podem definir ali um ângulo entre si, tá bom? Isso aqui você ainda é muito vago você ter a noção de ângulo entre esses dois vetores. Entretanto, quando eles começam na mesma origem, você já tem ali uma representação interessante. Então a gente pode definir o ângulo de dois vetores, é isso, não nulos, como o ângulo formado pelas semi-retas OA e OB, tá certo? E esse ângulo tem uma limitação para ele. Esse ângulo ele vai variar, é isso, de 0 a π, ok? Então há uma limitação, definição aí desse ângulo. Por que vai limitar de 0 a π? Porque se ele passar de 180 graus, imagine que esse ângulo aqui passou de 180 graus e você tem agora uma representação assim, ó, para cá, não é isso? Então, o ângulo entre essas retas passa a ser definido como esse menor aqui. Então, já seria o alfa ali. E não esse maior que 180, o beta. Não faria sentido você calcular o ângulo entre as retas pegando o maior deles. Então, esse é o motivo que há ali uma definição lógica da limitação desse ângulo variar de 0 a π, tá bom? Pois bem, então essa é basicamente uma definição, né? Apenas para começar, e a gente vai avançar aqui e já definir como será o cálculo, não é isso? Como calcular esse ângulo θ, como descobrir esse ângulo θ, tá? Vou fazer uma estrutura aqui, vou desenhar aqui rapidamente uma estrutura mais ou menos assim. Então imagine que esse seja o nosso vetor U, certo? Vou fazer um vetor vetor V a partir da mesma origem, né, que a gente comentou ali, tem que ser na mesma origem, vetor V. Certo? Então aqui a gente tem definido entre eles um ângulo θ. Como calcular esse ângulo θ? Pensa comigo mais um detalhe. Eu vou fechar esses dois vetores, vou fazer assim, ó, puxando de lá para cá um vetor para fechar um triângulo ali. Esse vetor, nota que esse vetor aqui é a diferença de U por V. A gente já viu lá atrás, não é isso? Quando os vetores começam na mesma origem, você vai usar a ideia, quando for somar, ele vai ser uma diagonal do paralelogramo, não é isso? A outra diagonal, que é justamente essa que a gente fez, então é a subtração desses vetores U por V. Tá certo? Então, fechou ali, vamos pontuar isso aqui como A, B, C, só para nos orientar, para nos orientar aqui o movimento. Você vê que tem aí uma formação de um triângulo aí, tá certo? Formação de um triângulo. E é sugestivo aí para a gente conseguir desenvolver alguma coisa em busca de calcular esse ângulo. Uma maneira possível é usando a lei dos cossenos, isso mesmo, lei dos cossenos, tá bom? Lei dos cossenos vai ser útil para nós aqui. E se você lembra bem da lei dos cossenos, a gente pode aplicar ela começando por este lado aqui, tá bom? Então, o ângulo o lado oposto ao ângulo ali, ao quadrado, não é isso? Ela é bem parecida com a ideia do Pitágoras, tá? Mas ela tem uma correçãozinha porque não tem ângulo reto aqui no caso, tá?
Então, a gente vai fazer o seguinte, como desenvolver isso aqui? Esse lado BC, que é oposto ao ângulo que a gente tem interesse, tá bom? Ao quadrado. Aquele lado, o tamanho dele é módulo, tá bom? Norma, tá bom? Então, aquele lado ao quadrado vai ser igual esse lado ao quadrado, esse lado ali, o lado é módulo, tá bom? Mais esse lado ao quadrado, módulo aqui, menos 2 vezes este lado por este lado, tá? Isso aí tudo da lei dos cossenos, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? O cosseno do ângulo entre eles é o cosseno de θ aqui no caso. Certo? Então a gente aplicou a lei dos cossenos e a gente vai agora tentar desenvolver aqui o máximo possível. Na videoaula passada a gente acabou de fazer uma estrutura como essa aqui, ó. Parecida com essa, a gente definiu ela. A gente viu lá que isso aqui é módulo de u ao quadrado, né? Menos 2 vezes uv mais o módulo de v ao quadrado. A gente acabou de definir em aulas anteriores, na sessão anterior, na aula anterior. Você pode voltar lá, de repente, e olhar. Tá? Se a gente comparar agora, vamos comparar isso aqui com isso aqui. Ou seja, a gente pode usar a igualdade, né? Isso aqui é igual a isso, né? Então, vamos lá. Pegar essa parte de cima, né? Essa parte aqui, ó. Selecionar aqui. Tirar esse retângulo aqui para facilitar um detalhe aqui que eu vou copiar. Eu vou copiar essa parte aqui. É isso? Vou colocar aqui no primeiro membro. É isso? E ela vai ser igual... E ela vai ser igual, com toda certeza, a essa parte aqui, não é isso? Essa parte aqui é igual a essa. Por quê? Isso é igual a isso, né? Ok? Então, se isso, né, é igual a isso, a mesma coisa vai ser igual a essa, então, conclusão, isso é igual a isso. Bem simples aí, só estou enfatizando bem, supondo que, de repente, haja alguma dificuldade aí. Então, vamos lá. Então, vou pegar essa parte aqui. E o zoom para caber tudo. Certo? Então, a gente tem essa paridade aí. Ok? Aqui, ó. Posso agora fazer o seguinte, ó. Vamos já simplificar algumas coisas aí. Ó, esse u ao quadrado aqui, dá para simplificar aqui. Esse v... Não veio o quadrado aqui, mas aqui é o quadrado, tá? Então, é só corrigindo ali. Não sei porque quando copiou, ele sumiu aqui. Eu apaguei alguma coisa que sumiu aqui, mas ele... quadrado ali. Então, veio o quadrado aqui. Então, esse v ao quadrado, ele também vai simplificar com esse v. Menos 2 aqui, também simplifica com menos 2. E o que sobra? Né? Observe desse lado aqui. O V, vou colocar ele aqui primeiro, tá? O V é igual, do outro lado, o que acontece? Norma de U, norma de V, cosseno θ. Isso aqui é interessante, inclusive, pelo seguinte. Isso aqui é uma definição também de como você pode calcular o escalar V. Tá certo? Isso aqui é mais uma maneira já que agora surgiu. Lembra lá que, tendo as coordenadas, a gente definiu que o escalar V era no caso, x1, x2 mais y1 vezes y2, por causa das coordenadas, não é isso? Ok, isso aqui é uma maneira onde você tem as coordenadas certinho. Mas se você tem a norma desses vetores e, de repente, o ângulo, você pode calcular assim também, com essa expressão aqui, tá certo? Então, o escalar V agora é dado por essa estrutura aí também, norma de U, norma de V, cosseno θ. Certo? Mas, para o problema, a gente está interessado no ângulo. Então, eu vou copiar aqui, ó, o
escalar V é igual a norma de U, norma de V, cosseno do ângulo, e a gente desenvolve aqui fazendo o seguinte, isolando aqui o cosseno e depois calculando o ângulo com o cosseno inverso, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai ter isso aqui, ó. Opa, copiar e colar aqui. Ó, só troquei de lado, não altero o resultado, certo? E a gente sabe que o cosseno de θ, então, vai ser isso aqui, dividido por isso aqui. Certo? E aí, como é que eu calculo o ângulo? Porque eu quero o ângulo, não o cosseno, não é isso? Então, o ângulo ali vai ser igual ao arco cosseno, ou cosseno inverso, não é isso? Então, vai ser o arco cosseno de toda essa estrutura aqui, tá? Esse valor aqui. Aí, para você calcular o ângulo, de fato, você vai ter que usar o arco cosseno ou o cosseno inverso, a mesma coisa, tá bom? Bem, aí a gente consegue saber o ângulo entre dois vetores. Vamos ver uma aplicaçãozinha rapidinho. Vamos ver um exercício aqui. O exercício é o seguinte. Estou usando o que está no livro aí, tá? Vamos lá. Exemplo. Seja, então, U, vamos definir ele assim, ó. Menos 2 e menos 2, certo? E o vetor V, nós vamos definir ele assim, ó. V igual a 0 menos 2. Aqui, eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Vamos afastar um pouquinho. Tá? Calcule o ângulo, né? Então, calcule θ, que é o ângulo formado entre eles, tá? Calcule θ, que aí no nosso contexto, você sabe o que é o ângulo formado entre esses dois vetores. Vamos lá, então? A gente pode pegar, então, a gente poderia pegar essa formulação direta no final aqui, não tem problema, mas se você quiser, você pode recuar ela um pouquinho e trabalhar a partir do cosseno aqui, ó. De repente, fica um pouquinho mais leve para você trabalhar aqui a partir do cosseno, tá? Desenvolver primeiro isso aqui, esse não tem muito problema, tá? É a sugestão do livro, inclusive, como ele trabalha aqui. Então, cosseno do ângulo vai ser isso aí, né? O V sobre norma de U, norma de V. Quem que é esse produto escalar? A gente pode calcular ele com facilidade, né? Colocar aqui menos 2, escalar 0 menos 2, e a gente consegue calcular ele rapidinho daqui a pouquinho, né? Só fazendo isso aqui, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Aí se você lembra já como é que funciona. Norma de U, raiz quadrada, esse das coordenadas ao quadrado somadas, não é isso? Vai ser menos 2 ao quadrado somado com menos 2 ao quadrado. Raiz, não é isso? Vezes a mesma coisa com o vetor V. Isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Isso aqui é o quadrado somado com a outra coordenada ao quadrado. Certo? Continuando aqui. Agora vamos fazer o escalar aqui. Menos 2 vezes 0 vai dar 0, somado com menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, certo? E aqui embaixo a gente vai ter o seguinte, menos 2 ao quadrado é 4, e menos 2 ao quadrado é 4, vezes, aqui é raiz, aqui 0 ao quadrado é 0, menos 2 ao quadrado 4, somado com 0 vai dar 4, certo? Isso aí vai dar 4 sobre, aqui é raiz de 8, certo? E raiz de 4 é 2. Vou simplificar mais um pouco aqui ainda.
4 por 2 dá 2, então 2 sobre raiz de 8, certo? Dá para simplificar mais um pouco ainda. 2 sobre raiz de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2, tá bom? 2 raiz de 2, tá certo? Por quê? Porque raiz de 8 é o mesmo que raiz de 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 8. Só que 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. A gente simplifica 2 desse, é 2 raiz de 2. Certo? Uma observação aí, então. E aqui a gente consegue, então, simplificar mais um desse aqui. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. E é bom, nesse caso, a gente racionalizar. Ou seja, racionalizar aqui significa multiplicar por raiz de 2 no numerador e no denominador. Não altera o resultado, só vai reescrever essa expressão sem ter uma raiz, ali, um radical no denominador, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, tá bom? Lembrando que isso aqui tudo é o cosseno, não é isso? Cosseno de θ. Eu vou voltar aqui e posicionar aqui o cosseno de θ. Que a gente descobriu. Agora sim, como esse valor é notável, né, de um ângulo notável, a pergunta é qual é o ângulo θ, com θ variando de 0 a π, isso tem outra dica, tal que o cosseno desse θ dá raiz de 2 sobre 2. Aí é a pergunta, né? E aí, como a gente está trabalhando de 0 a π, só vai ter uma possibilidade de ângulo para cujo cosseno, né? Para que esse cosseno seja positivo, raiz de 2 sobre 2. E isso mesmo, esse ângulo é um ângulo notável, é o ângulo π sobre 4, ou 45 graus. Esta aí é a resposta, tá bom? Essa aí é a resposta para a nossa questão. Quero mostrar rapidinho para vocês aqui, utilizando o GeoGebra, visualmente isso, tá? Então, vou colocar o vetor U aqui, é igual a menos 2, ó, o vetor U, e já vou posicionar o vetor V aqui. V é igual a 0, menos 2, certo? Lá, vetor U, vetor V. Então, meu filho ali na jantão. Eu vou tirar a malha aqui, tá? E assim, ali o vetor U visivelmente já aparentemente já é 45 graus, não é isso? Mas eu vou pegar aqui essa ferramenta que ela vai medir, eu acredito que ela já vai medir direto o ângulo entre os dois aqui. Não mediu ainda, eu vou precisar fazer alguns pontos, tá? Para marcar ali, tem uma marcação. Então, ponto 0, 0, 0, e esses pontos finais aí do vetor, só para eu ter uma marcação, tá? Menos 2 e menos 2. E o vetor 0 e menos 2. Eu vou fazer assim com o ângulo. Vou pegar ele desse ponto para este até esse. Ele marcou de fora, não é isso? A gente já vê então que para 360 vai dar 45, mas eu vou fazer... Quando ele faz isso e calcula de fora, a gente muda só o trajeto aqui, ó. Aqui para cá, para cá. Ele calculou o interno. E aí o ângulo interno ali de fato foi 45 graus, ou seja, o ângulo entre os vetores aí que a gente calculou. E aí você está visualizando também aí o vetor U e o vetor V, né? Como é que é a posição deles. E o ângulo de fato 45 graus. E conseguimos aí calcular. Certo? Então é isso. A fórmula, então, surge
a partir da lei dos cossenos, tá? Lembra disso, essa fórmula é deduzida a partir da lei dos cossenos. E ela nos informa, inclusive, como calcular um produto escalar, tá bom? Fazer um produto escalar, também ela é aplicável a isso, tá? E aí, a partir desse produto escalar que aparece o cosseno, a gente pode isolar o cosseno, né? E mais especificamente isolar o ângulo e calcular o ângulo entre dois vetores. Certo? É isso. Na próxima a gente continua com a seção 1.8.